Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Introdução à História Oral, e essa é a nossa segunda aula. Nessa aula agora, nós vamos passar, ainda que sucintamente, não há problema, mas enfim, as orientações do que vem a ser uma ideia de história e por que, de repente, se teve, a partir de algum momento, a discussão sobre aquilo que chamamos, então, de história oral. Bom, em primeiro lugar, a ideia de história é uma ideia claramente europocêntrica, ou seja, ela surge na Europa, ela tem a ver com os países da Europa, num primeiro momento. Por quê? Porque nós estamos falando de... Alguém pode perguntar, mas não existe passado? Bom, em primeiro lugar, um erro tranquilo, né, e muito comum é das pessoas confundirem história com passado. Né? Passado é uma coisa, história é outra. A história ela pode até lidar com elementos que estão no passado, mas necessariamente não é apenas o passado. O passado em si, ele não significa absolutamente nada. A história é uma narração onde você procura encontrar elementos de continuidade, de ruptura ao longo do tempo. Né? O que significa que, quando a história ela busca a construção dessa narração, existirão coisas que vão fazer parte dessa narrativa histórica e outras não. Então, aí, novamente, quer dizer, o puro e simples fato de ser passado não significa absolutamente nada. Pensem, eu vou fazer aqui uma brincadeira, e os meus amigos historiadores, eu também sou historiador de formação, vão querer me crucificar, mas vamos lá. Pensem, por exemplo, quando alguém vai se apresentar a uma outra pessoa. Quem é você? Agora, quando você fala, vai apresentar rapidamente quem é você ou as coisas que você já fez, efetivamente uma seleção é feita. Sabe? Você não busca todos os dados de tudo aquilo que aconteceu com você no seu passado. Isso aí é impossível, tá? Até porque a memória não daria conta disso. Então, a história é a mesma coisa, né? Só que, é lógico, não é feito a partir de uma simples memória, a gente vai ter chance de discutir isso, mas sim a partir de determinados critérios técnicos. E esse tipo de preocupação, essa preocupação surge na Europa. Por isso que a gente diz que a história ela é, antes de qualquer coisa, europocêntrica. Por quê? Porque os critérios da sua formação, os critérios da sua técnica, os critérios daquilo que seria ou não importante, surgem na Europa. Né? Então, isso não vai apenas vai se espalhar, digamos assim, nos demais continentes a partir do momento da expansão europeia. Então, quando eu pego os povos, por exemplo, da América pré-colombiana, as narrações que eles têm sobre a sua vida, elas não são narrações idênticas àquelas que os europeus possuíam. São coisas completamente distintas. O mesmo vai acontecer com os chineses, com os indianos, com os japoneses, enfim, com os africanos. Se eu pego as sociedades bantus, as sociedades Hausais ou malês, ou seja lá o que for, as narrações são completamente distintas, os elementos que compõem essas narrações não são padronizados de uma forma como a Europa, por exemplo, pensa. E aí, para o bem ou para o mal, quando falamos de história, estamos falando, portanto, de um modelo criado na Europa. Só que aí, o primeiro critério que esse modelo colocou ao longo do tempo foi que, para se ter uma história, teria que ter fundamento em algo escrito. Perdão. É interessante porque essa primeira preocupação de se fundamentar a história na escrita colocava já um divisor de águas entre as sociedades. Por exemplo, aquelas que possuíam alguma narrativa, então elas teriam, e essa narrativa fosse registrada, evidentemente, teriam alguma possibilidade de história. Aquelas que não possuíssem escrita, portanto, ainda que possuíssem uma narrativa na memória coletiva, por exemplo, mas não tendo nada escrito, não possuiriam história.
percebam que isso já cria um abismo entre as sociedades. E mais do que isso, é claro, essa narrativa a partir de documentos que a historiografia, a chamada historiografia, né, a escrita da história, vai começar a defender que esses documentos teriam que ser, digamos assim, como que documentos oficiais, documentos da própria organização política ou documentos de pessoas vinculadas às instituições políticas. Então, isso, de certa maneira, acabou ainda reduzindo mais e mais a ideia de história ao longo do tempo. Então, mas de qualquer forma, só a primeira divisão, quer dizer, quem tem história é aqueles povos que têm escrita. Quem não tem escrita, portanto não tem história, você já tem aí um abismo sem precedentes, onde você tem um número reduzido de sociedades, porque não foram um número bem pequeno de sociedades que desenvolveram escrita, para o maior número de sociedades que, não possuindo escrita, estariam, portanto, fora da história. Antes que alguém pense, sociedades que não possuem escrita são aquelas sociedades cuja organização é a mais simples possível, uma organização tribal, de caçadores e coletores, seja lá o que for. Não, podemos pegar os incas. A civilização inca, que inquestionavelmente teve um grau de sofisticação sem precedentes, ela não desenvolveu uma escrita. Quer dizer, quando muitas elas tinham os chamados quipos, que são cordas com nós, que seriam uma coisa de memorização ou algo parecido com isso, mas efetivamente uma escrita não possuía. Ou ainda, se você pensar, por exemplo, a sociedade maia, que até os dias de hoje os hieroglifos maias não foram traduzidos na sua totalidade. Quer dizer, então, tecnicamente também, você não tem ideia do que significa aquilo que os maias deixaram registrado, ou pior, quer dizer, acaba concluindo então que os maias não tiveram história, apesar da grandiosidade da sua sociedade. Apenas citando no caso dos maias, eles entram em decadência absoluta antes da chegada dos europeus. Então, são coisas assim, reparem que são problemas muito sérios que foram apresentados a partir do momento que a ideia de história se vinculou à ideia de que somente teria essa história os povos com escrita, que, é claro, o passar das décadas determinou um problema para o pesquisador. Quer dizer, e aí? E aqueles povos sem escrita ou cuja escrita não entendemos? Pensaram esses pesquisadores com a cabeça da Europa, tá? Bom, você vai ter que resolver essa questão. O primeiro passo que muitos acabaram adotando é que as narrativas fossem buscadas a partir dos conquistadores. Ou seja, eu penso que essa sociedade ela possa ter alguma referência, eu posso resgatar alguma referência dessa sociedade, mas não por aquilo que ela me diz, mas sim por aquilo que aquele que conquistou diz sobre ela. Por favor, é necessário tomarmos todas as precauções possíveis quando nos barramos com esse tipo de situação. Vamos de novo, não se trata de dizer que eu vou descartar pura e simplesmente essa narração, mas sim de lembrar que ela é feita a partir dos olhos daquele que conquista. E por que eu tenho que lembrar isso? Porque essa pessoa tem a sua própria cultura, essa pessoa tem os seus próprios preconceitos, ele conceitua antes, então ele filtra aquilo que ele está vendo e a partir desse filtro é que ele vai produzir uma narração sobre algo. Então isso é importantíssimo lembrar desse detalhe. Quer dizer, então não é uma narração isenta de interferências, vamos colocar dessa forma. Não é uma narração que está imune a problemas de críticas ou coisas que ele simplesmente não aceita. Aliás, eu vou lembrar, tem uma passagem que é maravilhosa, não que o que eu vou dizer aqui seja maravilhoso, mas foi a conquista
do México pelo Hernán Cortés, né? Quando ele acaba vencendo as tropas de Montezuma II, que era o imperador azteca. Então, mas antes da Guerra Aberta, existiram os primeiros contatos. Eu não vou aqui contar a história inteira, mas enfim, alguns naufrágios tinham acontecido, alguns barcos espanhóis tinham chegado na costa do que é hoje o México, antes mesmo do Cortés chegar por lá. Então, teve gente que aprendeu a linguagem dos povos dali, e nisso um espanhol acabou se amigando lá com uma moça chamada Malinte, e ela aprendeu o espanhol e sabia, lógico, a língua dos outros povos, inclusive a língua asteca. E foi graças a Malinte que o Cortés chegou até Tenochtitlan, que era a capital dos astecas. Tenochtitlan, hoje em dia, é a cidade do México. Tá? É a mesma cidade. Então, qual é a parte interessante aqui que eu queria descrever para vocês, que mostra claramente a distinção de uma coisa e outra? No primeiro momento, Cortés não está dando a entender ao Montezuma II que ele vai estar ali para conquistar tudo. Ele quer o ouro, enfim, era o que o espanhol buscava. E aí, nisso, o Montezuma convida o Cortés para assistir uma cerimônia religiosa dos astecas. E como era essa cerimônia religiosa? Algumas pessoas se sentiam honradas em serem sacrificadas aos deuses. Elas se ofereciam mesmo, não era apenas o inimigo que era aprisionado que seria sacrificado. Algumas até se ofereciam espontaneamente. E elas ficavam deitadas lá numa mesa de pedra, com uma faca de pedra. Os sacerdotes cortavam aqui o tórax da pessoa, arrancavam o coração dela e comiam o coração. Por favor, estou sintetizando aqui a cerimônia religiosa asteca. Bom, terminadas todas as coisas lá, inclusive essa cena, né, que chocou profundamente Cortés, o Montezuma, então, graças a Malinte, né, ela pergunta ao Cortés o que ele tinha achado. E o Cortés fala que ele não tinha visto nada tão truculento, tão monstruoso quanto aquela cerimônia. E que ele, Cortés, ou melhor, os espanhóis, né, eles sim tinham uma cerimônia religiosa que poderia ser chamada de civilizada, e não aquilo que ele acabara de ver. Ora, passado dito isto, o que faz o Cortés? Ele convida então Montezuma e todo o seu séquito para assistir uma missa católica. Bom, vai lá para o Cortés vai assistir a missa, lógico, está lá a Malinte fazendo as traduções todas. Quando termina a missa, o Cortés então pergunta ao Montezuma II o que ele tinha achado e se ele não concordava que a cerimônia religiosa católica era infinitamente mais civilizada do que a dele, asteca. E o Montezuma diz o seguinte, não, que ele nunca tinha ficado tão horrorizado com uma cerimônia religiosa. E o Cortés pergunta, mas por que o senhor está horrorizado com a nossa cerimônia? Aí ele fala, olha, na nossa religião asteca, não há inconveniente, muito pelo contrário, é até uma honra que nós sejamos sacrificados em nome dos nossos deuses. Agora, em hipótese alguma, nós vamos imaginar uma situação que nós vamos comer o corpo do nosso Deus e beber do sangue dele. Por favor, é a hora da hóstia, né? Beber o vinho e a hóstia. O que está acontecendo ali? Simbolicamente, estamos comendo o corpo de Deus, né, de Cristo, e bebendo o sangue de Cristo. Ora, isso aí, alguém vai falar, mas isso é uma questão simbólica. Sim, mas a religião é uma questão simbólica. Então, quando numa hora dessas, pensem bem, tá? O que seria mais monstruoso aí? Aquilo que simbolicamente diz que você trucida o seu Deus, ou aquilo que diz que na prática você se sacrifica pelo seu Deus? Por favor, não vamos aqui, não é uma discussão sobre história da América, nem análise antropológica das religiões, mas efetivamente, reparem, na medida em que há uma narração e os espanhóis conquistam o México, num primeiro momento, o que foi dito então nas narrativas espanholas a respeito da religião asteca? Provavelmente foram ditas coisas horrorosas. Exatamente por esse. Como se também o contrário tivesse acontecido. Vamos supor se os astecas tivessem
é, dominado os espanhóis, depois atravessado o oceano e dominado a Espanha. Por favor, lógico, isso é uma pura imaginação. Mas provavelmente também as narrações astecas colocariam uma situação completamente monstruosa ali, né, quanto à religião católica. Então, quando a gente pensa, né, nessa narrativa a partir dos conquistadores, essa narrativa ela tem que ser tomada com muito cuidado, né? Não é uma questão simples, não é algo que se possa fazer de forma assim tranquila, sem acreditando que é isento de qualquer coisa. A segunda forma, e aí ela começou a ser utilizada, e curiosamente é utilizada até pelos espanhóis, né, particularmente os religiosos que chegam na América logo depois, as chamadas fontes narrativas orais, ou seja, são tomados os depoimentos das pessoas. Evidentemente, quando falamos de depoimentos tomados há 500 anos atrás, sem gravadores, sem filmadores, sem nada disso, podemos também colocar algumas dúvidas se o sujeito lá que está anotando não incluiu ali a sua mão, digamos assim, a sua forma de entendimento a respeito das coisas. De qualquer maneira, mas é uma última tentativa. E é claro, a partir do final do século XIX e principalmente os primeiros anos do século XX, as primeiras décadas do século XX, melhor dizendo, surgem os argumentos da antropologia, que pesquisando povos, exatamente povos sem escrita, porque hoje, ainda que hoje em dia exista a antropologia urbana, que pesquisa as sociedades urbanas e tal, num primeiro momento a antropologia se voltou exatamente para esses povos, os chamados povos sem escrita. Então, esse tipo de situação acabou fazendo com que essas sociedades, digamos assim, começassem a ser observadas também. Por favor, ainda que com alguma restrição, seja ela porque a narrativa dos conquistadores, seja porque eu estou tomando depoimento, mas aí é uma época que eu não tenho gravação, então quem está tomando esse depoimento está anotando, e nessa hora a gente pode pensar até que ponto essas anotações foram sem nenhum preconceito, eu acho muito pouco provável que tenham sido, tá? E, por fim, os próprios argumentos da antropologia, que também é uma ciência europocêntrica. Então, não nos esqueçamos também desse detalhe, né? Quer dizer, essas primeiras narrações, esses primeiros estudos antropológicos, eles também vão ter algumas restrições, ainda que em alguns momentos algumas pessoas vão se destacar, sejam o Evan Pritchard, por exemplo, o Malinowski, né, os Argonautas do Pacífico Ocidental, uma obra clássica até os dias de hoje, ou mais de frente, né, com Claude Lévi-Strauss, aí a grande revolução da antropologia. Mas, de qualquer maneira, esses são os primeiros momentos, que, digamos assim, vão anteceder o início, a construção daquilo que nós vamos chamar de história oral. Bom, um grande abraço a todos. A gente encerra a nossa segunda aula aqui. Até uma próxima vídeo aula. Um abraço.